Estamos na época do Maio Furta Cor, uma campanha de sensibilização para a causa da saúde mental materna. Oh, que importância, viu? E o propósito é realizar ações de conscientização ao longo de todo o mês de maio, quando celebramos nacionalmente o mês das mães. Esse é o tema do nosso quadro Simplesmente de hoje, com o psicólogo e professor Luciano Edgley. Boa noite, Luciano. Bem-vindo mais uma vez. Boa noite, Poli. Boa noite, Felipe. Boa noite aos telespectadores do ITM. Ô, Luciano, existe um alarmante crescimento dos casos de depressão e ansiedade e, infelizmente, também suicídio entre as mães. Em que medida essa campanha ajuda a despertar, a conscientização, a atenção das pessoas para essas questões? Eu acho que primeiro é a sensibilização do fenômeno. Pouca gente sabe desses dados, que são assustadores e são muito preocupantes. E, inclusive, para mostrar para as mulheres mães que passam por algum tipo de problema relativo a esse estresse mental ou de saúde mental, que elas não estão sozinhas, que é uma coisa que, infelizmente, virou quase que uma característica da modernidade e que elas podem ter ajuda se elas procurarem as pessoas corretas e os órgãos corretos para lidar com esse problema. Luciano, quais os fatores que vêm contribuindo para o sofrimento mental das mulheres diante das inúmeras demandas da maternidade? Nós temos muitos fatores que poderiam ser citados. O que eu mais percebo hoje em dia é que aquela demanda que já existe de cobrança em cima da figura da mulher como um todo, como produtora na sociedade, como aquela pessoa que tem que estar sempre trabalhando e dando certo, ela começa a aumentar ainda mais quando ela se torna mãe. Então ela começa a ter uma obrigação de ser uma excelente mãe, de ser uma excelente dona de casa, de ser uma excelente esposa e ainda dar conta do trabalho que ela porventura tenha, fora essas tarefas que ela já acumula. Então, a mãe, a mulher, ela muitas vezes também é impedida de demonstrar fraqueza, ela tem que estar sempre forte, ela tem que estar sempre disponível. Então, isso é uma cobrança social muito grande e, às vezes, as mulheres simplesmente não conseguem dar conta. Com certeza. Eu vou falar com propriedade, mãe de dois, e dizer a vocês que é o seguinte, a expectativa é muito grande, que a gente coloca em cima da educação dessas crianças, do nosso desempenho, e aí, quando a expectativa é muito alta, a frustração também é, e vem o sentimento de culpa, que é um perigo, né, Luciano? Exatamente, porque nessa onda, vamos chamar assim, de corresponder às expectativas que, na maioria das vezes, são externas, a mulher também tem, mãe, também tem a expectativa dela. Então, ela começa a se autocobrar e achar que, de fato, ela não está dando conta, e isso vai criando uma bola de neve quando pensa que não, ela está sobrecarregada e não consegue mais dar conta. Verdade. Luciano, a saúde mental das mães tem recebido a devida atenção das famílias e da sociedade? Você acredita que está acontecendo ou não? Eu acho que, infelizmente, não. Apesar da gente ter essas campanhas, que são extremamente importantes, eu diria, inclusive, que indispensáveis a essa altura, ainda falta, como eu falei no início, essa sensibilização, as pessoas perceberem que as mães recebem uma demanda muito maior do que as outras mulheres, inclusive, que não passam por esse tipo de pressão, e que isso é necessário que seja analisado e seja tratado de maneira correta, que elas tenham oportunidade, inclusive, de conversar a respeito. E que as pessoas que se dispuserem a conversar com elas se preparem de maneira adequada, tentem entender quais são as demandas que elas têm. É uma questão também muito cultural, ou seja, cada região tem a sua. As demandas de Campinas, às vezes, são diferentes das demandas de João Pessoa e por aí vai. Bem colocado. E é importante também não romantizar, essa sobrecarga da mãe. Nunca romantizar, porque aí fica pior das pessoas compreenderem como é extenso o nosso trabalho, né, Luciano? Exato. Tem aquela questão de dizer assim, nossa, como você é forte, como você é capaz. E quando a mulher, às vezes, está sofrendo, você cobra ainda mais. Não, você não pode chorar, você não pode sofrer, você tem filhos, tem marido. Ou seja, ela está sempre cuidando de alguém ou de alguma coisa e as pessoas não entendem que ela precisa de cuidados, entende? Então, isso vai sobrecarregando, é como se isso fosse exaurindo as energias dessa pessoa. Então, precisamos pegar mais leve com as mães. Perfeito. Exatamente. Precisa mesmo. Vamos pensar nisso, que eu acho que o importante que a gente tem trazido aqui no Simplesmente é justamente essas reflexões e que a gente espera que todo o público que acompanha o ITN possa ir mudando pouco a pouco seu dia a dia, sua forma de pensar, né? Vai se conscientizando por aí. Obrigada, viu, Luciano, por mais uma participação aqui no ITN. Obrigado a vocês. Obrigado, meu amigo. Tamo junto.